Boa tarde, companheiras e companheiros que estão acompanhando a página do PT na Câmara. Nós estamos aqui iniciando a transmissão do programa Ponto a Ponto, que você pode acompanhar pela página do PT na Câmara no nosso Facebook e também na página desse que eu vou apresentar agora, aqui que está à minha direita, o deputado federal Nilton Tato. O programa Ponto a Ponto de hoje vai abordar, nós estamos hoje vivendo o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui na Câmara dos Deputados, em diversos locais do Brasil, estão sendo feitas diversas atividades em relação à Semana do Meio Ambiente, conscientização da pauta ambiental e trazendo reflexões para a sociedade sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E é justamente sobre isso que por isso que estamos aqui hoje. Então, estou aqui, como eu disse, à minha direita aqui, o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também é atualmente o secretário nacional de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores. E à minha esquerda, o Roberto Vicentim, que é assessor técnico da bancada do PT na Câmara dos Deputados, na questão ambiental. Também já tem um longo histórico de militância na área do meio ambiente, é o presidente do ICMBio, e tem muitas jornadas e muita história para contar e muito conhecimento nesse assunto. Vamos começar aqui com o deputado Nilton Tato. Boa tarde, deputado. Em primeiro lugar, a pergunta que eu faço é, hoje, você como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, quais são os principais desafios que você vê na coordenação da frente, levando em consideração o que o governo Bolsonaro vem fazendo na questão do meio ambiente? Então, boa tarde, companheiras do PT, simpatizantes do PT que também acompanham aí pela rede. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Vicentim. Nós estamos comemorando hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nessa semana, fazendo uma série de eventos. Mas não há razões para comemorar. Então, os desafios que a gente tem é de como que a gente vai resistir ao conjunto de retrocessos que a gente tem nessa agenda ambiental, parte do governo Bolsonaro. Na verdade, essa agenda de retrocesso, ela já iniciou logo após o golpe, e ainda no governo Temer. E a gente tem a intensificação no governo Bolsonaro, nomeando inclusive, lembro que no primeiro momento o governo Bolsonaro anunciava que não teria nem Ministério do Meio Ambiente. Pressão dos ambientalistas, mas também pressão do próprio setor produtivo agropecuário, fez com que o governo Bolsonaro recuasse, mas colocou uma pessoa que talvez seja o maior exemplo de quem poderia ser ministro da Agricultura, se a gente considerar conceitualmente o que historicamente significa o Ministério da Agricultura como uma área de hegemonia do agronegócio, agora como a hegemonia do pior agronegócio do Brasil. Só a gente pegar como exemplo Naban Garcia, que era um pistoleiro que atacava os acampamentos de sem terra ali no Pontal do Paranapanema. Então é um momento muito difícil que a gente está vivendo aqui dentro da Câmara Federal, na medida em que a composição da Câmara e mesmo do Senado começa a ter maior intensidade aqueles projetos de lei que vai no sentido de destruir conquista dos trabalhadores, conquista do povo brasileiro na agenda ambiental. Como também, tanto no âmbito do governo, a paralisação, seja por corte de orçamento ou extinção, praticamente, de um conjunto de programas que foram implementados ainda e construídos durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que hoje praticamente está todo paralisado. Então a gente não tem nada para comemorar do ponto de vista da agenda aqui dentro do Brasil. E mesmo da agenda externa. A gente vê que hoje falta um protagonismo internacional nessa agenda ambiental. O Brasil, por exemplo, já teve um papel importante em todos os processos de negociação, seja do acordo do clima, ou seja, na construção dos objetivos do desenvolvimento sustentável, puxando inclusive outros países. Ainda na época do presidente Lula, era uma personalidade que juntava, entendeu, as outras lideranças mundiais. Hoje o Brasil não tem mais esse papel, pelo contrário,
o Brasil acaba sendo até esquecido, com consequências, inclusive, para as políticas internas e até para os interesses do Brasil. Roberto, passando para você agora, boa tarde, em primeiro lugar. Como você tem uma vivência grande em relação aos movimentos sociais, movimentos que atuam na área ambientalista, né? Na perspectiva dos movimentos, o que você tem visto nos seus diálogos com os militantes dessa área? Há uma percepção de que há um processo de destruição, de desmonte acelerado nas políticas ambientais por parte dos movimentos da área? Sem dúvida. Então, uma boa tarde a todos e a todos. E justamente, essa não é só uma percepção, no sentido abstrato, genérico, não. São processos que já estão acontecendo, né? Que vão de encontro a conquistas históricas dos movimentos sociais e a direitos consolidados. Talvez dando um exemplo, fique mais fácil de se referir ao que está acontecendo na prática, né? E nós que tivemos essa passagem aí justamente na época do governo do Partido dos Trabalhadores, né, no Ministério, no ICMBio, tivemos a oportunidade de acompanhar um processo histórico de luta de muitos movimentos, né, que o deputado sempre esteve próximo, acompanhando, apoiando, pelos seus territórios, por exemplo, né? Uhum. É o caso das RESEX, das reservas extrativistas, tanto as mais consolidadas da Amazônia, mas também na zona costeira marinha, né? E hoje há toda uma pressão no sentido de desconstituir esses territórios que foram conquistados com muita luta, né? Porque essas populações tradicionais, mas que nós poderíamos estender isso também para a realidade dos povos indígenas, de populações que vivem nos vários biomas brasileiros, tem uma dependência direta desses territórios, porque o seu modo de vida, seu estilo de vida, sua economia, sua reprodução, sua cultura está numa relação direta, né, de uso dos recursos que estão nesses espaços. E como nós temos uma política ambiental subordinada, como dizia o deputado, né, rebaixada aos interesses dos grupos econômicos que avançam sobre esses espaços para incorporar novas áreas, novas terras à produção, uma produção predatória, né? Justamente essas comunidades, essas populações estão constrangidas. Então, há muitas situações concretas. Resex Canavieira, por exemplo, lá no sul da Bahia, né? Todo o movimento, depois repercute aqui, o deputado pode aprofundar e esclarecer melhor, né? Repercute aqui porque os representantes da bancada ruralista, alinhado com uma política de entrega do antiministro de Meio Ambiente, Salles, né, apresenta um projeto de lei, por exemplo, para desconstituir uma reserva extrativista, que é um território gerido por um conselho das próprias populações tradicionais, em parceria com o ICMBio, para transformar numa APA, que é uma unidade de conservação também, mas que permite a propriedade privada, não tem essa autogestão do território e compromete não só a conservação daqueles ambientes, que são especialmente importantes para a biodiversidade, como compromete o futuro das populações, né? Então, o que acontece nesse exemplo está generalizado pelo Brasil afora, né? Seja no que diz respeito à luta pelo território, ou, de modo geral, subordinando as populações, trabalhadores no campo, por exemplo, a questão dos agrotóxicos e por aí vai, né? Então há um momento de muita apreensão realmente, e que faz com que, por outro lado, essas organizações, esses movimentos se mobilizem e se organizem. Nós estamos vendo as reações agora acontecendo em toda a parte, né? Você tocou num ponto, Roberto, que é justamente o que eu iria, a próxima pergunta que eu vou fazer ao deputado Tato, a questão dos agrotóxicos. Nós vivemos no país hoje, deputado Nilton Tato, uma situação muito grave no que se refere à liberação indiscriminada de agrotóxicos. Já, inclusive a própria bancada do PT, o Roberto, o Gerson, a assessoria técnica da bancada, já transmitiu, já passou aos deputados que quase 200, se não me engano, quase 200 tipos de agrotóxicos novos ou compostos de outros agrotóxicos foram liberados para comercialização no território brasileiro. Por outro lado, o Congresso deu uma resposta, no passado, inclusive você foi o relator, da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é uma espécie de contraponto a essa cultura que hoje é o que predomina no governo brasileiro. Eu gostaria que você falasse, para quem está nos assistindo, a importância dessa luta em defesa
por exemplo, da diminuição do uso de agrotóxicos no país. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como isso afeta diretamente a vida daquele que nos assiste agora. Não, primeiro precisa entender que a agricultura brasileira, na verdade, ela, não só brasileira, como no mundo todo, acabou se consolidando um modelo altamente dependente dos agrotóxicos, dos agroquímicos, de fertilizantes. Tá? Por trás disso aí, você tem os grandes conglomerados de toda a cadeia de produção de agrotóxicos, de fertilizantes, né, enfim, de veneno. Agora, as pesquisas já vêm demonstrando, principalmente nos últimos anos, e agora com mais intensidade, no mundo todo, mostrando os impactos que tem para a saúde humana, causando como o veneno que vai no alimento, na mesa de cada um no dia a dia, contaminado com esses agrotóxicos, né, com esses venenos, são responsáveis por uma série de doenças, com consequência então para a saúde das pessoas e consequência também drástica para o orçamento público. Então você está cada vez mais, o Estado está cada vez mais gastando dinheiro para curar as doenças causadas pelo alimento que a gente consome. Também as pesquisas vêm demonstrando o impacto que tem dos agrotóxicos para o solo, portanto você entra naquela rota que uma hora você vai, na verdade, desertificar, e no Brasil você tem já algumas regiões com processos de desertificação por causa do uso intensivo de agroquímico, inclusive agrotóxico. Então esse agrotóxico, quando é jogado no solo, depois, além de contaminar o solo, você também, vem a chuva, leva para dentro dos rios, e agora recentemente saiu uma pesquisa mostrando que pelo menos 1/4 dos mananciais, né, dos rios, lagos no Brasil inteiro, tem no mínimo 27 agrotóxicos diferentes. Nós estamos falando da água que chega na torneira das pessoas, já depois de passado por um processo de tratamento, mesmo assim os agrotóxicos estão lá. Um impacto muito grande para a biodiversidade, inclusive para vetores que poderiam, inclusive, combater pragas que vêm da própria agricultura. Enfim, no ano passado ainda nós tivemos um embate muito grande aqui na casa, de um lado um projeto de lei bancado, eu diria, financiado, inclusive, pelas essas empresas da cadeia do agrotóxico, e aí puxado aqui dentro pela bancada do agronegócio, pela frente parlamentar da agropecuária, que queria flexibilizar mais a legislação. Lembrando que, inclusive, a comissão especial era presidida pela atual ministra, a deputada Tereza Cristina. E o relator era o deputado Nishimori, lá do Paraná, que inclusive é um cara que comercializa, tem uma cadeia de distribuição de agrotóxicos, para mostrar quanto está interligado os interesses aí da comercialização dos agrotóxicos. E por outro lado, nós conseguimos aí com as entidades, movimentos populares do campo, principalmente defesa do consumidor, da área da saúde, enfim, um conjunto muito grande de pesquisadores, nós conseguimos pressionar aqui na casa para criar uma comissão especial para discutir o projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é um projeto de iniciativa popular, que foi recebido aqui na casa. Conseguimos uma comissão especial, foi presidida pelo deputado Molon, e eu fui o relator desse projeto. Então os dois projetos estão mais ou menos no mesmo patamar aqui, em situação para votar no plenário. E o presidente Rodrigo Maia se recusa a pautar esse projeto. O problema, que é aquilo que o Leonardo estava colocando, é que o Ministério da Agricultura, né, a revelia de ter aprovado um projeto de lei, né, sem ser aprovado um projeto de lei aqui, está meio que implementando o PL do veneno já agora, né, com o governo Bolsonaro, com esse recorde de liberação de agrotóxicos, muitos deles inclusive proibidos em diversos países. E aí eu queria voltar inclusive para a própria questão da gestão ambiental. No próprio projeto de lei, e o que está acontecendo com essas liberações, o IBAMA está meio que se isentando do papel e da responsabilidade que a lei exige que ele tenha hoje aqui, de poder avaliar o impacto para o meio ambiente desses agrotóxicos que estão sendo liberados. Como também a Anvisa, que certa está tendo alguma ingerência política e, portanto, não cumprindo com o seu papel, porque tanto a Anvisa como o IBAMA têm poder de veto pela legislação atual. Tá? Então, quer dizer, estão prevaricando aí, portanto é que nós entramos com uma ação civil para apurar a responsabilidade em função da liberação desses agrotóxicos. No fundo, o que a gente tem, então, no Ministério do Meio Ambiente, nesta área
entendeu, da agricultura, ou especificamente na questão dos agrotóxicos, uma prevaricação que não podia ser diferente da gente pensar e verificar o histórico e a origem do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que é da sociedade rural, uma das organizações do ruralismo mais atrasado que tem no estado de São Paulo. Desses agrotóxicos. Nessa linha que a gente tem, então, no Ministério do Meio Ambiente, nesta área... Você tem visto, vou trazer um episódio aqui para aqueles que estão nos assistindo. Semana passada, o presidente do Senado não votou a MP 867, que havia sido aprovada na Câmara, alegando que o Senado não se portaria apenas como uma mera casa revisora do que a Câmara manda. A Câmara manda, eles têm que aprovar, enfim, sem prazo de discussão. Como você tem observado a conjuntura na Câmara e até no Senado, se puder falar um pouco, que você acompanha, né, mesmo sendo deputado, mas acompanha também a pauta do Senado, a relação do que vem do governo em relação ao meio ambiente, como o Congresso assimila isso? Tem sido uma pauta de aceitação, ou você tem observado que até mesmo setores que, em tese, são mais próximos ao governo, no ponto de vista da base aliada, tem alguns deputados que podem se tornar ou são defensores do meio ambiente, mesmo sendo da base governista e não endossando tudo que venha do A primeira coisa que precisa entender é o seguinte: a Câmara aqui, aí podemos dizer assim, o papel do CETRAN ou o papel do presidente Rodrigo Maia, de disputa com o centro do governo, com o governo Bolsonaro ou com setores do governo Bolsonaro, acaba tendo em alguns projetos que de repente eles podem segurar ou não votar com rapidez. Mas aquilo que tem a ver com a agenda ambiental, ou com a agenda da agricultura familiar, ou com a agenda que tem interesse de setores que sempre ficaram marginalizados na história do país, povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, ou a agenda ambiental, a gente pode dizer que de repente o centro do governo está bem avalizado com a base aqui. Considerando que a base aqui, você tem que puxa essa base em cima dessa agenda, a bancada da frente do agronegócio, da agropecuária. Então a gente teve um exemplo a semana passada, onde eles juntaram lá quase 300 votos para poder fazer, para destroçar praticamente o Código Florestal. Tá? Então, só para a gente entender, inclusive que nós podemos dizer que tivemos uma vitória, apesar de ter perdido todas as votações, e a base do governo está coesa, com toda a frente parlamentar da agropecuária, as outras frentes conservadoras, como da Bala, como da frente evangélica, entendeu? Se juntaram para votar e para derrotar os ambientalistas nessa votação que teve do Código Florestal na semana passada. O que a gente conseguiu, na verdade, é, usando os instrumentos da casa, atrasar de tal forma a votação, e com a mobilização que teve na sociedade, a pressão que a sociedade fez, aí eu estou falando personalidades, inclusive artistas, né, que entraram nessa briga na semana passada, fez uma pressão tão forte, né, que o Senado, né, que o presidente do Senado teve que recuar de um acordo que ele tinha feito já com o presidente da Câmara, que votaria a prorrogação do programa de regularização ambiental, mesmo que não tivesse tempo para debater no Senado. Então, na verdade, podemos dizer assim, que a não votação e o fato de ter caducado, né, esta medida provisória é uma vitória da sociedade que fez a pressão no Senado, porque já havia um acordo de votar. Como o Senado votou outras medidas provisórias, ainda na segunda-feira, que era a data de vencimento dela, mesmo medidas provisórias que foram votadas aqui na Câmara na quinta-feira passada, quarta e quinta-feira passada. Então, isso mostra claramente que, em relação à agenda ambiental, à agenda de povos indígenas, agenda de quilombolas, agenda do meio ambiente, nós estamos vivendo talvez um dos piores períodos da história do país. Com certeza, toda plena certeza, o pior período depois da Constituição, tá? E que aí a única forma da gente resolver e poder segurar esse processo de retrocesso é se a gente fizer uma ação bem articulada entre a nossa atuação aqui dentro do parlamento, quer dizer, o conjunto dos parlamentares aí dos partidos de oposição e mais um ou outro que são parceiros dessa agenda ambiental, juntamente com as entidades e com os movimentos populares, para a gente poder, entendeu, fazer com que os deputados
não tenha muito sucesso. Lembrando que nessa medida provisória, eles estão anistiando, por exemplo, a responsabilidade de produtores rurais que deveriam recuperar de 4 a 5 milhões de hectares. Só para ter uma ideia, o Código Florestal, o resultado do Código Florestal, colocou a responsabilidade de o Brasil recuperar pelo menos 12 milhões de hectares. E o Brasil assumiu, inclusive, perante o Acordo do Clima, o Acordo de Paris, como metas, né, de reduzir ou de sequestro, né, de gás de efeito estufa, recuperar 12 milhões de hectares. Estes 4 a 5 milhões de hectares que eles querem anistiar e não ter mais a obrigação de recuperar, faz parte, inclusive, desse acordo internacional. Então, imagina a situação do Brasil depois de não fazer aquilo que se comprometeu, entendeu, no acordo lá de Paris. Certo, deputado, aproveitando aqui o momento, você que está assistindo nossa transmissão, dê o seu like, compartilhe, comente a transmissão também, siga a página do PT na Câmara no YouTube, o canal no YouTube, tá bom, pessoal? E passando agora a bola novamente para o Roberto, os ruralistas em geral, os deputados da bancada ruralista, os movimentos, né, que defendem esse setor da sociedade, comentam muito quando fala, por exemplo, da questão da produção da agricultura familiar e da necessidade do uso do agrotóxico. Eles falam muito que não é possível produzir de outra forma. Que não tem como, se você aprovar um projeto como esse, vai destruir a agricultura, os grandes produtores não vão conseguir exportar, e o Brasil vai perder divisas. Me parece que esse argumento é falacioso. E eu, pegando com base na tua experiência, sei que você acompanha o tema da temática da agricultura familiar, da biodiversidade, que alternativas a esse modelo você observa que, por exemplo, ano passado houve algumas audiências públicas na discussão do plenário sobre sistemas agroflorestais, trazendo um exemplo só. Que alternativas que você vê? É possível, de fato, fazer um novo modelo de produção, combater esse discurso da bancada ruralista de que é impossível fazer de outro jeito? É possível, não porque que a gente ache que seja possível, né? Porque existe demonstração em toda parte do mundo em relação à possibilidade de outras formas de se relacionar com os recursos naturais, com a terra em particular, com a água, e produzir em bases ecológicas, né? E não precisamos ir muito longe. O Brasil tem uma rede de organizações de produtores nos assentamentos, nas áreas consolidadas da agricultura familiar, em todas as regiões, não só no sul do país, na Amazônia, né? Em que se produz dentro de um outro modelo, né? Em que a agricultura imita a natureza. Por isso se fala de uma agroecologia, de uma agricultura, né, em bases sustentáveis, além de outros modelos como a própria agricultura orgânica. Então, evidente que há uma desproporcionalidade. O que se investe em desenvolvimento de ciência, tecnologia, apoio à produção de grande escala é muito maior do que se destina, né, apenas como realmente algumas migalhas desse orçamento geral, desse esforço de geração de tecnologia, quando comparado com a agricultura familiar, em particular com a agroecologia, né? Mas é uma questão de política. Tanto é assim que nos governos do PT, nós criamos, né? O governo petista criou Programa Nacional de Agroecologia, de Produção Orgânica, orientou políticas de assistência técnica, destinou crédito, apoiou, né, a aquisição de produtos com preços diferenciados, né, via preço mínimo e outras modalidades, como a Política Nacional de Alimentos, de aquisição de alimentos, a alimentação escolar. Então, evidentemente que é absoluto. Mas é uma questão essencialmente política, não é, deputado? No sentido de que os atores políticos ligados ao agronegócio, isso não significa não reconhecer a importância que a produção de grande escala tem, eles têm uma força sobremaneira que constrói um discurso que escamoteia, inclusive, e nós não podemos perder de vista isso, essa potência, essa força que está já sendo organizada há muito tempo, que apresenta outras maneiras, outras possibilidades, né? E, aliás, esse tipo de organização e de ator produtivo, econômico, social e político, que são os agricultores que produzem em base agroecológica, que são os grandes aliados nesse momento de resistência, inclusive, ao desmonte da política ambiental, porque a política ambiental é uma das estratégias de fortalecimento desse campo, né?
da agroecologia. Perfeito. Deputado, é muito comum, muito importante para quem está nos assistindo, né, a base, pessoal, inclusive muitos são petistas, são militantes, se não são militantes, são simpatizantes e estão na luta todo dia defendendo as bandeiras do PT. Muitas vezes, quando a gente fala da questão ambiental, se coloca da seguinte forma: ah, mas uma coisa lá relacionada às florestas, né, por exemplo, eu que estou na cidade não tem nada a ver comigo. E na verdade tem muito a ver, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco da importância da conscientização sobre os efeitos dessa questão ambiental na vida, inclusive de quem está na cidade, que né, muita gente que nos assiste está nas cidades, e outra coisa também, né, que muita gente está desanimada com a situação do Brasil atual, o pessoal do nosso campo, pessoal de esquerda. Como que é possível quem está em casa, por exemplo, contribuir nas mobilizações em relação à pauta ambiental, aos retrocessos? O que é possível fazer? Tá, primeiro dizer o seguinte, que esse ataque a direitos, ataque à vida, ao respeito à vida, ao respeito à diversidade, ele é generalizado em todos os setores. Tá? Quando a gente pensa no processo de construir uma sociedade que seja inclusiva, que faça o combate à desigualdade e que seja sustentável, inclusive do ponto de vista ambiental, é isso que está sofrendo ataque e, portanto, nós precisamos nesse momento nos dar as mãos com todos. Tá? Não é? Então, o setor ambientalista, com o pessoal da agricultura familiar, com os trabalhadores urbanos, enfim, em todos os setores é o momento de se juntar contra esse ataque generalizado. Nós queríamos estar discutindo aqui, na verdade, na Semana de Meio Ambiente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a agenda do futuro, a agenda da transição ecológica, que é aquilo que inclusive estava previsto no programa de governo do presidente Lula Haddad. Tá? Era esse o caminho, porque o Brasil vinha trilhando o caminho, tinha consolidado uma das melhores legislações do ponto de vista dos direitos ambientais, né, do mundo. Vinha sendo exemplo para o mundo inteiro das políticas que vinha adotando e vinha interferindo, inclusive, nas legislações e nos acordos internacionais, com reconhecimento, com protagonismo. Tá? Então nós precisávamos estar nesse momento discutindo esse debate da transição ecológica que perpassa todos os setores da economia. Eu vou citar algum exemplo. Tá? Nós nos comprometemos, por exemplo, a aumentar a nossa produção de energia eólica, né, ou solar, né, ou de vegetal, né, para aumentar consideravelmente para chegar a 40%, quase 50%. Entendeu? Nós podíamos estar fazendo investimento nessa área. Eu vou citar coisas que tem a ver com consumo. Por exemplo, nós se debate a todo momento, a gente cria política de incentivo, por exemplo, à indústria automobilística. Então nós precisamos discutir qual, né, o debate da mobilidade, como é que você prioriza o transporte coletivo e se tiver que fazer incentivo à indústria automobilística para gerar emprego, que tenha contrapartida para carro elétrico. O Brasil é um dos países mais atrasados do ponto de vista daquilo que se desenvolveu na indústria automobilística nessa área. Na cadeia da agricultura, tudo isso que a gente acabou de dizer aqui, como é que você pode, então, por exemplo, tirar R$1 bilhão que dá de isenção fiscal só para os agrotóxicos, para a cadeia dos agrotóxicos por ano, e começar a canalizar isso na perspectiva da agroecologia, né? Para você poder fazer com que quem produz, né, quem produz orgânico de forma sustentável possa, entendeu, fazer com que esse produto chegue no consumidor e para que o consumidor, para que os trabalhadores tenham acesso ao produto orgânico. E aí eu quero dar também uns outros dados que a gente também percebeu durante as audiências públicas desse debate no ano passado, inclusive visitando as áreas. É sempre bom a gente lembrar que a maior produção de arroz orgânico da América Latina está aqui no Brasil e é feita pelos assentamentos do MST lá no Rio Grande do Sul. As pessoas podem falar, mas aí é só coisa da agricultura familiar de assentamento. Não, nós tivemos aqui a indústria, por exemplo, na área da cana, usina, que tem a maior rentabilidade, tá? É uma indústria que não usa agrotóxico, por exemplo, que é a São Francisco lá em São Paulo, né? A maior taxa de lucro. E aqui ficou provado que quem trabalha não usando agroquímico, fazendo agricultura na perspectiva da agroecologia, a rentabilidade, a produtividade e a rentabilidade do bolso de quem está produzindo é maior no final. Então, por isso que o embate, o que nós temos que reativar, né, novamente um movimento forte para debater e aprovar o projeto que cria a política nacional de redução de agrotóxico e que só vai ser possível se a gente fizer, eu volto a dizer, uma ação articulada entre
a ação da gente aqui dentro e a sociedade civil viva, organizada, não só do campo. Esse não é um debate só do campo. Então eu citei alguns exemplos, inclusive, de ações que têm a ver no meio urbano, que nós precisamos debater claramente esta agenda do futuro. Fazer a resistência, se unir para fazer a resistência em relação ao retrocesso que está acontecendo nesse momento. Mas nunca perder a perspectiva de que nós precisamos construir a nossa sociedade que nós almejamos, que seja justa, que seja solidária e que seja sustentável do ponto de vista ambiental, até porque o planeta tem limite. O planeta tem limite. Então, o nosso desafio aqui no Brasil é enfrentar a desigualdade, porque é um dos países mais desiguais, mas nunca esquecer de colocar a questão da sustentabilidade ambiental nessa agenda, porque nós não vamos construir uma sociedade que seja justa, que seja igualitária, porque pode ser que essa sociedade não tenha lugar para viver e todos nós sucumbimos. Não só a nossa espécie, como todas as espécies. Roberto, só pedir uma saudação final sua aos nossos, quem está nos assistindo aí, e obrigado pela participação no programa Ponto a Ponto. Apenas incentivar que seria bem importante para nós que trabalhamos aqui na assessoria técnica, os nossos parlamentares, né, se pudéssemos ter conhecimento dos conflitos socioambientais que acontecem em toda parte do país, né? Então, cada companheiro e companheiro pode facilmente acessar via página do PT na Câmara o endereço da liderança, o mesmo dos gabinetes, da mesma da assessoria, e nos informar, né? Mandar pequenos relatos sobre o que está acontecendo, que tipo de conflito, e naturalmente que muitas dessas situações podem ter algum tratamento, algum acompanhamento, algum apoio, alguma manifestação dos nossos parlamentares aqui, não é isso? E pronto, agradecer aí a atenção de todos. Deputado, só na sua consideração final, esta saudação aos nossos espectadores, dizer também um pouquinho, se você puder, nessa fala brevemente, quais são aí as próximas agendas que o seu mandato e a coordenação da Frente Ambientalista está inserida no próximo período. Primeiro, eu agradecer, Leonardo, a oportunidade aqui de conversar com os companheiros e companheiras do PT. Nós já temos agora no final de semana um grande seminário nacional que vai discutir o rural, juntando pesquisadores, representantes dos diversos movimentos do campo, os movimentos populares, representantes inclusive de partidos, de entidades ambientalistas, né? Então é uma agenda que está colocada aí. Nós estamos lançando agora, já está aí nas redes sociais, nos meios inclusive do PT, pela Secretaria de Meio Ambiente do PT, um curso, né, onde o tema principal é desenvolvimento e transição ecológica, então onde a gente está chamando algumas companheiras e companheiros para poder aprofundar esse debate, né? Então, aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que nós temos que fazer a resistência, nós não podemos perder de perspectiva de estar construindo a nossa utopia, né, de sociedade, e aí nós precisamos enfrentar os desafios que o Brasil, da crise, né, política, econômica, social, do desemprego que está colocado aí. Então é possível sim a gente pensar em desenvolvimento, mas não da forma como tradicionalmente se pensava, de que nós precisamos enfrentar a questão da desigualdade e verificar como é que a gente lança a mão, né, de novas tecnologias, de novos instrumentos que dialogue com mais respeito com o meio ambiente e com as outras espécies de vida, como o próprio Papa Francisco nos pede na encíclica Laudato Si. Então, convido para vocês acompanhar pelas próprias redes sociais esses eventos que tem aí pela frente e participar deles também. Obrigado. Bom, esse foi mais um programa Ponto a Ponto, que tratou da questão ambiental no Brasil, com o deputado Nilton Tato, agradeço, Roberto Vicentinho mais uma vez agradeço. Obrigado a você também, que curtiu, comentou, compartilhou nossa transmissão. Acompanhe sempre as próximas transmissões do PT na Câmara, siga as redes sociais do PT na Câmara, no YouTube, o Facebook, e também a página do deputado Nilton Tato, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Lula livre.